Olá pessoal, neste vídeo a terceira aula do nosso curso de acordeon. Na primeira aula a gente apresentou um instrumento, falou um pouquinho sobre ele. Na segunda a gente falou das propriedades do som e nessa aula a gente vai falar sobre a relação das propriedades do som e o acordeon. Como aquelas propriedades, aquelas características se expressam no nosso instrumento. Então, sem rodeios, a gente vai apresentar aqui a primeira propriedade que foi abordada na aula 2. Então, a gente falou lá das alturas, que são as relações de diferentes frequências sonoras, né? Diferentes alturas se expressam no acordeon através das notas musicais. As notas musicais são Dó, deixa eu posicionar aqui o mouse, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Esses são os nomes das notas musicais. Cada uma dessas notas, cada uma desses nomes representa um som em uma altura diferente. Ou seja, para cada uma dessas notas eu vou ter uma frequência específica. Certo? O Dó, neste contexto aqui, o Dó sendo mais grave que o Ré, que é mais grave que o Mi, que é mais grave que o Fá, que o Sol, que o Lá e que o Si. Então, se a gente pegar uma sequência aqui da esquerda para a direita, eu vou ter essa mais grave que essa, consequentemente, essa sendo a mais aguda de todas. Ela tem um valor de frequência mais alto do que esta aqui. Bom, nós temos 7 notas musicais. É importante que vocês estudem essa relação de Dó até Si, mas também de Si até Dó. Quando eu me movimento nesse sentido, de Dó passando pelo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou seja, eu caminho para o agudo, eu subo o número de frequências. O som se torna mais alto. Ou seja, eu tenho um movimento ascendente. E quando eu desço, eu diminuo as relações de frequência, então eu tenho um som descendente. Então é importante decorar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É importante entender essa sequência de trás para frente, de frente para trás, enfim. E agora a gente vai trazer para o acordeon como que se expressam essas alturas no nosso instrumento. Eu vou posicionar uma câmera aqui dando um close no teclado. Percebam, se eu toco uma tecla, e depois outra, e depois outra, e depois outra, eu tenho uma diferença sonora de uma para outra. Apesar do timbre ser específico deste acordeon, a gente reconhece um timbre de sanfona, especificamente da minha sanfona. Poderia ter sanfonas com sons diferentes, timbres diferentes. O que muda aqui são as alturas do som. Eu vou ficando cada vez mais agudo. E cada vez mais grave. Percebam a diferença dessas relações. Agora eu vou posicionar aqui um slide que vai indicar para a gente como ficam as notas no teclado. Eu espero que vocês consigam enxergar os nomes. Peço desculpa se ficou muito pequeno. Eu tenho aqui uma representação exata do tamanho do teclado do meu acordeon, um acordeon de 120 baixos. Esse é o tamanho do teclado padrão para acordeons de 120 baixos. Vocês percebam que as notas graves, apesar de elas serem de baixa frequência, os sons serem baixos, eu tenho ela na parte superior do acordeon, certo?
E os sons agudos eu tenho aqui na parte inferior, lá perto da nossa perna, né, quando a gente está com o acordeão sentado. A gente está usando o acordeão sentado. E eu vou ter aqui, ó, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. São apenas esses os nomes das notas. Mas depois que eu chego no Si, ele repete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Falta o Si só porque acabou o teclado. Se fosse um instrumento que tivesse mais teclas, continuaria aqui. E o mesmo vale para a região grave. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. O meu acordeão termina num Fá. A nota mais grave que eu tenho é esta, no teclado. Essa relação, o que muda deste Dó para este Dó? A frequência. Este Dó emite uma frequência mais baixa que esse. Exatamente o dobro da frequência mais baixa. Então, por exemplo, vou pegar este Lá, que eu tenho certeza de qual é a frequência dele. É 440 Hz. Se eu pegar um Lá na oitava superior, ou melhor, mais agudo, o próximo Lá mais agudo, eu vou tê-lo a 880 Hz. Eu falo em Hertz, mas a gente não precisa se preocupar com isso nesse momento. É só para vocês entenderem as relações que existem entre frequência e altura, certo? Por isso que, apesar de eu descer a mão para alcançar, né, este Lá, ele tem um som mais alto que esse. Ele é mais agudo. Vamos levar isso para o acordeon para sempre ter o exemplo aqui do instrumento. Percebam que eu fiz uma sequência que ele vai ficando mais fino, parecendo uma escada. O som vai ficando cada vez mais agudo, né? E subindo um degrauzinho por cada vez, parecendo uma escada. Vamos retomar o slide para a gente entender um pouco as posições das notas no teclado. Percebam que eu tenho conjuntos de teclas pretas de 3 pretas e 2. 3 e 2. E algumas teclas brancas entre Si e Dó e entre Mi e Fá, eu não tenho nenhuma tecla preta aqui. Percebem? Eu tenho só 2 teclas brancas juntas. O Dó vai estar sempre posicionado antes, essa tecla branca aqui, juntinho antes dessas 2 pretas. Então eu tenho uma preta, 2. O Dó é essa branca imediatamente colada visualmente aqui em cima, né, da tecla preta. E eu tenho outras 2 aqui, outro Dó aqui. Depois de 2 eu tenho 3 pretas, depois 2 pretas. E aqui um outro Dó. Aqui eu tenho 2 pretas só porque o teclado acabou. Se eu tivesse uma nota Si aqui, como era para acontecer, eu teria mais uma preta. Mas a sanfona tem uma limitação de teclado que cabe nessa área. Vamos colocar na sanfona aqui. Então, vejam. 3 e 2. 3 e aqui embaixo teriam 2. Então o Dó vai estar aqui. Depois do Dó eu tenho o Ré. Depois do Ré eu tenho o Mi. Depois do Mi o Fá. Depois do Fá o Sol. Depois teria Lá e Si. Mas vamos nos concentrar nessas 5 primeiro. Dó, Ré... desculpa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ok? Então, no teclado, e tanto no teclado quanto nos baixos, a gente vai ter relações de altura, com posições que vão
dar para a gente alturas diferentes, frequências de notas diferentes, ok? E os nomes são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pensando nesse movimento descendente, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora vamos voltar para os slides e vamos falar das outras duas propriedades do som, essas que vão ter uma relação com o fole. A duração, ou seja, quanto tempo uma nota vai durar, e a intensidade, com que força ela vai ser executada. Quem vai controlar isso é o fluxo de ar do fole. Então, por exemplo, vou abaixar um pouquinho aqui. Se eu quero que uma nota dure bastante tempo, eu vou ter que controlar a vazão do fole, a passagem de ar do fole, para que ela seja prolongada, ela seja longa o suficiente para que eu atinja o resultado que eu quero, para que o som dure o quanto eu quero. Eu paro o fole, ele vai parar o som, ou eu solto a tecla, ele fecha a passagem do ar. Se eu voltar com uma intensidade mais forte, ou seja, se eu colocar mais pressão nesse fole, o que vai acontecer? A vazão do ar é maior, a força é maior, eu vou ter uma alteração da duração, mas também vou ter uma alteração da intensidade. O fole acabou antes. Eu empurrei com mais força, vazou mais ar, né? O ar vazou mais rápido, na verdade, e o som foi mais forte. Então, no fole, eu vou ter um controle aqui da duração e da intensidade. E aí gera um pequeno conflito no primeiro momento. A gente vai ter que trabalhar exercícios para controlar as durações, respeitando as intensidades. Esse é um exercício fundamental no começo do estudo do acordeon. E agora o timbre. Como eu posso alterar o timbre do meu acordeon, que é a característica do som? Alguns acordeons não têm registros. O que são registros? Deixa eu colocar aqui a tecla. Registros são esses botões aqui que ficam junto ao teclado, que também tem no baixo. Alguns acordeons não tem no baixo, só tem no teclado. Outros têm dos dois lados, outros não têm em nenhum lado. Isso é raro hoje em dia. A maioria dos acordeons hoje tem registros. O que eles fazem? Eles têm a capacidade de mudar a combinação de palhetas, alterando o timbre do acordeon. Então, por exemplo, eu vou colocar num registro aqui, vocês vão ver a mudança do som. Claro que muda também, neste caso, a altura, né? O som estava mais grave, depois ele mudou, ficou mais agudo, você percebe ele, popularmente falando, né? Fininho, o som fininho. Mas eu mudei o timbre do meu acordeon. Então isso é possível através dos registros, que são essas chaves que ficam aqui na frente do acordeon, e alguns acordeons não tem, mas bastante... Hoje em dia já tem as chaves no baixo. Então, essas são as relações que a gente tem. A gente consegue perceber essas relações das propriedades do som, abordada na aula 2, com essas características do acordeon. Bom, eu tenho um instrumento aqui que tem muitas teclas, 41 teclas. Mas eu só tenho 5 dedos. Como que eu me movimento por essas teclas? Como que eu faço para tocar o dedilhado? Como que eu faço a digitação dessas teclas? Bom, a gente vai começar a estudar agora como posicionar e como construir um raciocínio para que a gente possa treinar a nossa mão para se movimentar por essas teclas do acordeon. Isso na próxima aula. Então, estudem, pesquisem, investiguem, assistam outros vídeos, escutem bastante música com acordeon, não só com acordeon, mas com o instrumento que você estuda, é muito importante. E na próxima aula a gente retoma essa conversa. Ok?
Obrigado